Passada a parte em que a gente aprende a construção do diagrama de energia para o átomo de hidrogênio e o entendimento de que esse diagrama não pode ser usado para outros átomos, a gente, na verdade, usa ele para outros átomos, tendo em vista de que não existem modelos melhores para átomos maiores do que o hidrogênio. Então, na verdade, a gente tem uma solução analítica, ou seja, uma solução exata para o hidrogênio. Não conseguimos uma solução analítica para outros átomos diferentes do hidrogênio, e por isso nós usamos esse modelo que o Schrödinger propôs para o hidrogênio, nós usamos para os outros átomos. Então, os resultados eles vão ter algumas distorções, mas o preço a ser pago por isso compensa, porque o nível de erro introduzido é pequeno em comparação com o nível de compreensão da química que nós podemos adquirir utilizando o diagrama de distribuição de energia para construir o que a gente chama de estrutura eletrônica de átomos. Então, estrutura eletrônica. Então, a estrutura eletrônica vai nos dizer qual é a disposição dos elétrons dentro de um átomo em termos dos níveis e dos seus subníveis e de como essa distribuição de elétrons vai afetar as propriedades químicas e físicas desse átomo ou desse íon, caso ele tenha ganho ou perdido elétrons em relação à sua situação neutra. Como que nós podemos descobrir a distribuição eletrônica de um átomo utilizando este diagrama? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer qual é o átomo que nós vamos trabalhar. Então, a gente precisa saber o átomo, porque a partir do átomo nós vamos descobrir o número de prótons que existe dentro do seu núcleo. Os prótons são partículas com carga positiva, são os portadores da carga positiva dentro do núcleo, e eles são descritos usualmente pela letra Z. E tendo em vista o número de prótons e a carga elétrica do átomo, nós podemos deduzir o número de elétrons no átomo. Então, a partir daqui, e com isso tudo, o número de elétrons, e é o número de elétrons que tem que estar correlacionado com o diagrama de energia. Então, vamos dar alguns exemplos. O exemplo mais simples possível, né? Óbvio que vai ser o primeiro. Então, hidrogênio. O hidrogênio, no seu estado fundamental, ele tem um elétron de valência. Toda vez que você tiver o hidrogênio, você tem que ter o número Z igual a 1. Por quê? Porque o número Z é o que determina que esse átomo se chama hidrogênio, é o número de prótons dele. E se eu não coloco carga aqui em volta, isso significa que o número de elétrons e de prótons nesse sistema tem que ser o mesmo, uma vez que os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva, e se eu não tenho carga no átomo, significa que o átomo é neutro, o número de cargas positivas e negativas tem que ser o mesmo. Então eu posso fazer a distribuição eletrônica dele como 1s1, ou seja, existe um elétron no nível de energia mais baixo, no primeiro nível energético. Por mais que aqui esteja, a gente escreva ele crescendo, a gente tem que pensar em termos crescentes de energia, esse diagrama estaria invertido. Ele começaria com 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d e assim por diante. No caso, se a gente tivesse o átomo de nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7 e, portanto, se eu quiser seguir a distribuição eletrônica para ele, eu começo observando a sequência das setas aqui. E eu vou preencher os elétrons até que eu tenha 7 elétrons na última, 7 elétrons dentro do átomo. Então, 1s, 2, 2s, 2, 2p. Esse aqui tem 2, aqui tem mais 2, são 4, para chegar a 7, 3. É possível que eu tenha 3, uma vez que o orbital 2p ele comporta até 6 elétrons, porque a gente tem 3 orbitais 2p, certo? No caso de eu ter, por exemplo, o nitrogênio com carga N2-, o nitrogênio continua tendo 7 prótons, uma vez que esse número determina que ele seja nitrogênio. Mas agora, como ele tem carga, isso indica que existe um desbalanço de cargas positivas e negativas dentro do átomo. Ora, se ele tem carga negativa, significa que existem mais cargas negativas do que positivas, de modo que essas aqui estejam em excesso. Se ele tem 7 cargas positivas, obrigatoriamente para ter 2 negativas em excesso, ele tem que ter 9 cargas negativas. Então isso significa que eu vou distribuir 9 elétrons. 1s2, 2s2,
2p5. Mesma coisa acontece com metais, independente se eles sejam metais representativos ou metais de transição. Então, por exemplo, sódio, número atômico 11, sem carga eu vou distribuir 1s2, perdão, 1s2, 2s2, 2p6. Esse total aqui são 10 elétrons. Ainda falta 1, porque ele é neutro e ele tem 11 cargas positivas, logo ele tem que ter 11 elétrons também. E eu começo com o 3s1. Como que funcionaria para um átomo que tenha mais elétrons do que esses que estão sendo considerados aqui? A gente pode supor o caso do ferro. Então, ferro, o número atômico dele é 26. Eu preciso distribuir, então, 26 elétrons, tendo em vista que esse átomo de ferro é neutro. Então, eu sigo pelas setas. 1s2, 2s2, 2p6. Então, eu segui 1s2, vim para cá. 2s2, vim para cá. 2p6, 3s2, 3p6. Então, 3s2, 3p6. Do p6 eu vou para o 4s2 e volto para o 3d10. Então seria 3p6, 4s2. Mas eu não posso completar o nível 3d10 porque não há elétrons para isso. Então a gente pode observar que aqui existe 2, 4 com 6, 10 elétrons. Aqui existem 2 com 6, 8 com 2, existem mais 10. Se o átomo tem 26 elétrons, porque ele é neutro, então quantos elétrons vão no subnível mais externo? 3d6. O que tem que se tomar cuidado quando nós temos esse tipo de inversão aqui? Nós temos que tomar cuidado com cátions, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse o cátion sódio. Sódio mais número atômico 11. Bom, se ele tem 11 prótons, e ele tem uma carga positiva de excesso, significa que ele tem uma carga positiva a mais do que cargas negativas. Logo, o número de elétrons que existe dentro desse átomo é 10. Então, vocês podem pensar que direto a gente distribuiria os 10. 1s2, 2s2 e 2p6. Bom, nesse caso aqui funcionaria, mas é conveniente que a gente sempre distribua o total de elétrons do átomo neutro, 3s1, e só então retire a quantidade de elétrons indicada pela carga. Ou seja, eu retiro esse único elétron aqui, que corresponde a uma carga positiva, e essa daqui vai ser a distribuição eletrônica para o átomo de sódio. Por que é importante distribuir os elétrons e depois retirar? Porque neste caso aqui, do ferro, como existe essa inversão aqui, pode ser que exista problemas. Por que isso acontece? Porque no momento em que eu distribuo os elétrons do ferro, eu tenho que seguir o diagrama de energia dado por essa figura. Agora, no caso de eu ter a distribuição eletrônica de um cátion de ferro, como, por exemplo, o cátion ferro 3+, o número atômico continua sendo o 26, mas agora eu tenho que sempre retirar elétrons primeiro do nível mais afastado do átomo, que no caso é o 4. Por que isso acontece? Porque o núcleo está aqui, as camadas do átomo são a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4. Então, esses elétrons 4s2 aqui, eles estão mais afastados do núcleo do que os das outras camadas. Então, por mais que exista um elétron num subnível posterior a ele na distribuição, esse elétron está mais interno. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 daqui, mais 2 daqui, daria 18 elétrons, certo? E a gente tem que pensar que, em termos de estarem afastados, esses elétrons aqui estão menos afastados do que esse. Então, os elétrons 4s são mais fáceis de serem removidos do átomo do que os elétrons
3D. Mesma coisa, os elétrons 3 são mais fáceis de serem substituídos ou retirados do átomo do que os elétrons 2 e assim por diante. Quanto mais dentro do átomo, mais difícil que é retirar ele. Então, no caso aqui, para não cometer o erro em termos de qual orbital que a gente vai usar para retirar os elétrons, nós vamos fazer a distribuição eletrônica tal como é do átomo neutro. Então, a gente vai repetir aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. E agora sim eu retiro a quantidade de elétrons que irá satisfazer esse valor de carga aqui. Bom, se tem 3 cargas positivas, significa que existe 3 unidades de prótons a mais do que de elétrons. Portanto, eu tenho que retirar 3 elétrons dessa distribuição. Eu começo retirando pelo nível mais externo. O nível mais externo é esse daqui, ó. Então, aqui tem 2 elétrons, eu posso retirar esses 2. Só que agora, chega numa situação diferente. Agora, eu tenho 3 orbitais que estão todos eles na mesma camada. Bom, agora sim, se os orbitais estão na mesma camada, eu retiro daquele que está mais à direita, ou seja, daquele que tem o maior valor para o L. O L aqui é 0, o L aqui é 1 e o L aqui é 2, o número quântico secundário. Então, no caso, eu retiro deste aqui, 6 vai passar a ser 5. Então, se eu quisesse escrever a distribuição sem essa bagunça de símbolos aqui, eu poderia ter escrito 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que está aqui. Não tem mais o 4s, e agora sim 3d5. Isso contrasta muito com o caso de a gente distribuir não 26 elétrons, mas primeiro fazer a conta aqui, 26 menos 3, que no caso é 23, e então distribuir os 23 elétrons. A gente erraria. Por quê? Porque se fosse distribuir 23 elétrons, em que situação que a gente chegaria? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aqui são 10, aqui são 20, 3d3. Então nós podemos perceber que esta situação está completamente fora dessa daqui, e este orbital aqui sequer existe aqui. Ou seja, se eu precisar usar esta distribuição para descrever o comportamento químico deste átomo, eu vou errar muito. Eu vou ter um comportamento muito diferente do comportamento previsto e do comportamento medido, tendo em vista que eu penso que existem elétrons 4s quando na verdade eles não existem. Então o modo de conseguir fazer essa distribuição sem chance nenhuma de erro é distribua do átomo neutro, observe então o valor de carga e aí retire os elétrons que permitem você chegar a esse valor de carga.